Muitas pessoas já passaram por situações como essas. Vão reformar a sala e não sabem se vão colocar uma mesa redonda, uma mesa quadrada, uma mesa retangular. Vão reformar o quarto, compram uma cama nova e a cama não passa pela escada. Ou então, compram um determinado equipamento e aquele equipamento tem uma voltagem diferente da voltagem da casa e é preciso fazer alguma obra para poder utilizar aquele equipamento. Você quer vender o seu imóvel, mas ele tem alguma questão na legalização e você não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar. E as pessoas que já se viram dentro de uma obra sem saber se o pedreiro estava fazendo a coisa certa ou errada, não sabia nem para onde olhar, ou então recebiam uma lista de material e não sabiam se aquele material era suficiente ou não, é muito, é pouco, é isso mesmo que eu preciso, é desse jeito que se instala. Bom, esses são apenas alguns exemplos de situações onde pessoas precisam contratar arquitetos. Será que você, nesse momento, precisa contratar um arquiteto? E se eu contratar, será que esse arquiteto vai me fazer construir algo que eu não tenho dinheiro para fazer? Será que eu tenho dinheiro para contratar um arquiteto? Será que isso é um serviço para mim? O vídeo de hoje vai esclarecer essas situações. Então, vamos juntos. No vídeo de hoje, a gente vai esclarecer o que você deve esperar ao contratar um arquiteto. Nós também vamos te dar alguns parâmetros para você fazer a melhor decisão acerca desse profissional que vai te acompanhar aí por algum tempo. Caso você decida fazer um projeto, tocar uma obra, ser amparado por um arquiteto não é um luxo, é uma necessidade que vai te poupar dinheiro, tempo e muita dor de cabeça. Então vamos lá. Seguem agora algumas dicas muito práticas e orientações para te ajudar a contratar esse profissional, ok? A primeira coisa que você deve ter em mente é saber exatamente o que você precisa e o que você quer fazer. A arquitetura é uma profissão muito ampla, por isso, esse profissional vai poder te ajudar em muitas circunstâncias completamente diferentes. Você pode buscar a ajuda, a assessoria de um arquiteto, por exemplo, se você quiser apenas orientações muito práticas. E aí, nesse caso, você pode contratar uma consultoria, por exemplo. E esse arquiteto vai fazer uma visita à sua casa, ao seu apartamento, e ele vai ali te dar instruções do que fazer, de como resolver determinado problema, de como mobiliar aquele seu ambiente e, rapidamente, te dar uma direção. Existem situações, por exemplo, que você pode contratar o arquiteto para que ele elabore um projeto que vai contemplar todas as suas necessidades. Então, quando você morar naquela casa, naquele apartamento, você não vai ter nenhum tipo de arrependimento se você aproveitou da melhor forma o espaço que você tinha, porque você foi assessorado por um profissional. Um arquiteto, ele pode tanto te ajudar a construir algo do zero, num terreno vazio, ou ele também pode te ajudar a pensar uma reforma, a como mexer os ambientes, o que pode fazer, o que não pode fazer, vai te ajudar a entender as normas do prédio, do condomínio e também a ter uma visão de como a sua obra vai funcionar, com a estrutura, com os encanamentos do prédio, por exemplo, onde está situado o seu apartamento. Agora vamos dizer que você já tenha um projeto e você vai começar a obra e aquele escritório que te ajudou no projeto, ele não pega a obra. Você pode, com o projeto de um outro profissional, contratar um outro arquiteto para te assessorar nessa obra. E esse arquiteto, ele vai fiscalizar a qualidade da execução, ele pode ser ou não responsável pela compra dos materiais e assim essa obra vai ter um andamento muito satisfatório, ele vai tirar as suas dúvidas, ele vai providenciar o pagamento da mão de obra, trabalhando junto com você e te ajudando em todo esse percurso. Mas pode ser que você opte a contratar, por exemplo, uma construtora. E aí, nesse caso, pode ser interessante você ir ao encontro do arquiteto que você contratou para fazer o projeto e pagar a ele algumas visitas técnicas, para que ele dê uma olhada e diga para você se aquela obra realmente está de acordo com os padrões que foram estabelecidos no projeto.
Como eu disse, a arquitetura é uma profissão muito ampla. Então, você precisa saber exatamente o que você quer, o que você precisa, antes de ir atrás de um escritório de arquitetura, ok? Então, saiba o que você precisa. A dica de número 2 é que você procure por escritórios que têm afinidade com a sua necessidade. Bom, existem escritórios de arquitetura que são especializados em legalização de imóveis. Existem escritórios que são especializados em reformas de interiores, outros em construção, outros em paisagismo, outros em projetos de escola. Por esse motivo, é muito importante que, ao pesquisar por escritórios, você vá em direção a escritórios que trabalhem com aquilo que você precisa. Então, se você precisa de uma reforma de interiores, decidir os materiais, você quer criar uma ambiência naquela sua sala de estar, você quer trocar os materiais, mas não sabe quais são os materiais que estão se usando, não sabe tomar as melhores decisões, então vá atrás de um arquiteto que trabalhe com interiores. Ou então, você quer construir a sua casa, mas você não quer que o arquiteto pense os materiais para você. Isso também é uma possibilidade. Aquele arquiteto vai te ajudar a contratar um projeto estrutural, os projetos de instalações, ele vai te ouvir e vai criar um projeto, mas não vai entrar no escopo dos materiais, porque pode ser que isso você tenha a habilidade para fazer sozinho, ou então porque você sabe que você vai comprar o material que estiver na promoção, não importa aquilo que o arquiteto decida colocar no papel. Bem, isso pode ser também uma possibilidade. Para encontrar esse escritório, a melhor forma é que seja por indicação. Alguém que já trabalhou com esse escritório e vai dizer, contrate esse arquiteto, ele é muito bom e ele faz exatamente aquilo que você quer. Isso é uma ótima forma de encontrar. Porém, existem profissionais novos, existem empresas pequenas, existem escritórios que trabalham em coberturas das zonas mais valorizadas da cidade. E existem escritórios que trabalham de home office. Tudo isso vai impactar no custo desse projeto. Então, é muito importante que você esteja aberto a essa pesquisa. Pesquise nas redes sociais, pesquise em sites, pesquise no site do Conselho de Arquitetura. Ou então, simplesmente, se você está passando na frente de uma reforma e é exatamente aquilo que você precisa, pegue a indicação, pegue o número de telefone daquele escritório, entre em contato. Muitos escritórios de arquitetura não têm redes sociais atualizadas, como o Instagram, não são geradores de conteúdo, mas você pode entrar em contato e pedir que esse escritório te envie fotos de trabalhos anteriores. Com certeza eles terão prazer em te enviar algum material para que você se sinta confiante se a tua necessidade vai ser atendida por esse escritório. Depois de fazer essa pesquisa e chegar aos nomes dos escritórios que podem te atender, você precisa ligar para esses escritórios ou entrar em contato pelo WhatsApp e marcar uma visita ou uma reunião online, algo do tipo. Essa reunião será a oportunidade de você tirar todas as dúvidas e realmente perceber se esse escritório te escuta, se eles estão atentos àquilo que você precisa e qual realmente é a expertise desse escritório em relação às suas necessidades. Exponha a esse escritório os seus gostos, as suas preferências, os materiais que você trabalha e fique atento a como esse profissional vai reagir àquilo que você expõe. Claro, muitas vezes será importante você ouvir o escritório, ou o arquiteto, enfim, e saber que ele está discordando de você por uma questão técnica. Mas também é importante você perceber se esse escritório tem formas de trabalhar, traços, entre aspas, estilos arquitetônicos que são muito diferentes dos seus gostos. Porque, se for esse o caso, pode ser que você peça muitas revisões no projeto e esse projeto nunca te agrade. Então, tenha certeza que esse escritório produz aquilo que você gosta. Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que o projeto ele é de graça e depois de aprovado é que se paga. Mas não é assim. O trabalho de um arquiteto é um trabalho criativo. Então você paga pelas ideias, pelo suporte técnico, pela compreensão dos materiais, pela experiência desse arquiteto em atender necessidades como as suas. Então, quando você começa a pagar o projeto, você não sabe exatamente aquilo que você vai receber. Mas, como você fez uma boa pesquisa de escritório e você
achou um escritório que produz algo que você gostou previamente, isso te dá a certeza que ele vai te atender e ele vai atender plenamente às suas necessidades. Então, é importante que o escritório que você esteja contratando, ele aposte nas suas ideias e ele tenha uma capacidade de te ouvir, de te escutar, para que ele não projete do jeito que agrada a ele, mas que não te agrada, ok? Então, a pesquisa, ela é muito importante. Após essa reunião, esse escritório vai dizer para você em quanto tempo, mais ou menos, ele vai te retornar com uma proposta. E é nessa proposta que vão estar ali descritos o conteúdo da entrega, também os prazos para que ele te entregue o projeto, e as fases do projeto ali, e também o valor desse projeto. E é muito importante que você esteja atento não apenas ao custo, mas ao valor. Por quê? Existem escritórios que têm uma grande expertise. Consequentemente, isso pode recair sobre o custo que esse escritório está estabelecendo para o projeto. Determinado escritório pode ter uma expertise tão grande que isso vai influenciar o valor do projeto. E você precisa estar atento a isso, porque muitas vezes vale a pena pagar o preço, porque você vai ter de volta um trabalho de qualidade. Fique atento também se esse escritório te entregou essa proposta no prazo que ele te prometeu. Se, por algum acaso, o escritório diz que ia te mandar em 3 dias a proposta, passou uma semana e esse escritório ainda não enviou, você já cobrou, mas não teve retorno, desista. Esse já é um sinal que o escritório não tem muita afinidade com a sua necessidade, ou ele simplesmente não quer te atender, porque pode fugir muito ao nicho de trabalho dele. Então, muitas vezes, a demora no retorno pode ser um sinal de que esse escritório, na verdade, ele não quer te atender. Não fique ofendido. A melhor opção para você é um escritório que tenha agilidade em te dar um retorno. Se não teve agilidade, descarte essa opção. Entretanto, uma vez que você recebeu as propostas e você tem em mente o valor de cada uma, utilize esses valores para negociar com o escritório da sua preferência. Isso pode fazer com que esse escritório ajuste o valor dele com o preço do mercado e você vai sair ganhando. Então, por isso, é muito importante que você, seja em projeto, seja em obra, nunca fique com o primeiro preço que te derem. Mas, mesmo você sabendo qual profissional você quer desde o começo, tenha o hábito de pesquisar preços e utilizar as propostas para que elas te ajudem no processo de negociação. Por fim, a minha última dica para você é um conselho muito importante. Fique muito atento a escritórios cujos valores estão muito abaixo do mercado e também aos escritórios que não vão te cobrar, dizendo que eles só te cobram o gerenciamento da obra e o projeto vai sair de graça. Bem, com certeza aí tem algo que esses escritórios não estão te contando. Se o escritório está te cobrando muito pouco por um projeto, pode ser que esse escritório esteja ganhando na quantidade e ele está pegando tantos projetos que pode ser que ele não respeite nenhum prazo e aí desorganiza toda a tua vida, porque tudo aquilo que ele prometer, ele não vai cumprir. Então, cuidado. E também, cuidado com os escritórios que não cobram pelo projeto, porque eles vão embutir esse valor mais tarde. Ou então, pode ser que eles ganhem comissões em cima de tudo aquilo que você for contratar durante a obra. Então, aquele super desconto pode sair muito mais caro no final. Fique atento e entenda que o projeto é uma estratégia de economia. Quando você contrata um projeto de arquitetura, você vai ter economia durante a obra, porque você não vai ter desperdício de material, você não vai ter retrabalho, você não vai mudar de ideias durante a obra e você vai ter uma obra fluindo com tranquilidade do início ao fim. Então o projeto garante a você uma jornada de obra muito tranquila. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado e mais uma vez eu te peço, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você quer compartilhar alguma experiência, coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!